Então, bom dia a todos. Meu nome é João. Vou falar um pouco aqui sobre um pouco da alimentação que o Criador sugeriu para todos nós, né? A gente vê que, então, lá em Gênesis, Deus ele descreve muito bem quais são os alimentos que devemos, né, ingerir. E interessante que, igual eu estava comentando anteriormente, que à medida que a iniquidade do homem aumenta, né, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que procede, que não vem das nossas mãos, porque a gente vê muito que o povo ele era abençoado na lavoura. Então, nenhum tipo de praga, nenhum tipo de situação adversa iria vir sobre em cima da colheita, né, da plantação do povo hebreu, dos israelitas. Né? Então, que também eu ia comentar que todo aquele que obedece às suas leis, eles vão ser abençoados, né? Não vai faltar nenhum tipo de alimento. Mas hoje a gente vive em situações que a gente tem que buscar o alimento no supermercado, né? Então a gente não tem mais aquela integridade total do nosso alimento. A gente não sabe muito bem como que ele foi processado e como ele foi armazenado, né? Então eu comentei que eu fiquei sabendo que aqui tem departamentos de alimentos que eles usam veneno para conservar mais os alimentos, né? Mas a partir do momento que o nosso organismo ele está íntegro, nosso intestino, a nossa saúde está conforme ali o que, se a gente guarda o sábado, se a gente coloca o nosso Elohim, né, acima de todas as coisas, se a gente não profana o nome dele, não tem imagens de escultura, não fica muito na frente de redes sociais, né, porque a gente sabe hoje que aumenta em 40% o aumento de câncer quando a gente está exposto acima de 30 minutos de aparelhos eletrônicos. Né? Então, tem muitas coisas que podem nos afastar da saúde íntegra que Deus nos deu, né? Que são várias bênçãos, várias promessas daqueles que cumprem os seus mandamentos, né? E uma delas é não faltar alimento, e outra é não faltar saúde, né? Não vai faltar nenhum tipo de suprimento, vestiduras, nem as casas. Então, outra coisa que eu estava comentando, que eu lembrei agora, que é a questão da integridade do nosso ventre. Que lá em Marcos, né, Jesus falou que o que vai no nosso ventre, ele sai, né, como nas fezes. Então, tudo que a gente comeria que fosse impuro, por exemplo, a gente sabe que tem as frutas, as hortaliças ricas em agrotóxicos. Mas a misericórdia de Deus é tão grande que o nosso metabolismo, no nosso intestino, tem substâncias, tem bactérias, tem propriedades que degradam esses agentes maléficos, né? Esses aditivos. Então, tem uma grande diferença daquela pessoa que está doente, pois o seu intestino, o seu ventre está doente. Então, as fissuras no nosso intestino têm células que são muito juntas, que não deixam nenhum tipo de contaminação entrar na nossa corrente sanguínea. A partir do momento que a gente consome alimentos ricos em metais pesados, que são inflamatórios, que geraram uma adulteração a partir do homem, né, porque a gente vê que existe a transgenia, o milho é transgênico, a soja é transgênica, o trigo, né, mais precioso, ele foi mudado geneticamente também, e isso tem um impacto, né, no nosso intestino, pois causa inflamações, se isso for consumido em excesso. E aí vem toda a questão dos frutos do Espírito. Se a gente está batizado pelas águas e pelo Espírito, a gente vai ter domínio próprio, né? Então a gente não vai comer em excesso. E essa é uma das grandes virtudes, né? Que hoje a gente vê que a gente falta domínio próprio, principalmente na alimentação. A gente acaba extrapolando
mas aquele que busca o Senhor, que busca Adonai, ele vai saber comer, vai saber escolher, porque quem vai dizer para ele quando parar e o que comer, né? E quando começar a comer, vai ser o próprio Deus, vai mostrar para ele através do seu espírito, né? E isso é uma coisa mais na frente que eu iria falar, mas já adiante não já dei essa dica. Então, existe no nosso intestino uma doença chamada hipermeabilidade intestinal, que a partir do momento que o nosso intestino ele está com fissuras, tem aberturas, a gente começa a absorver no nosso sangue substâncias que não eram para entrar. Então, como a gente precisa estar íntegro, né, em todas as questões, em todo o nosso corpo ele tem que estar de uma forma pura para esse sacrifício vivo, né, que é o nosso culto racional. A Elisama falou sobre o café, né? O café em si, você tomar um gole de café, não é que vai fazer você pecar, né? Mas os efeitos do café ao longo prazo, na vida de uma pessoa que toma café, pode levar ela a pecar, porque o café aumenta a sua dopamina e aumenta muito também ele é um estimulante. Então, esse estímulo faz com que você possa ficar mais nervoso, faça com que você saia da presença do espírito. Que aí você vai ficar agitadíssimo, você vai falar mais do que você, né? E acaba que faz com que você tenha uma ansiedade muito grande também, depois do efeito do café. Porque o café ele dá um pico de energia tão alto, só que você precisa produzir tanto magnésio, vitaminas do complexo B para metabolizar a energia desse café, que então você está desmineralizando o seu corpo. Que aí quando ele dá um pico tão alto, aí ele vai cair e ele fica fraco, porque você tirou todas as suas reservas, digamos assim, de vitaminas e minerais, e acaba que você fica uma pessoa, às vezes reclama, né? Muitas vezes, por exemplo, a minha esposa, e eu também, muitas vezes às vezes a gente trabalhava em órgão público, a gente tinha ali o café sempre, mas era impressionante, quando chegava em casa era uma brigação sem paciência, né? Fala uma coisa e não tem aquela ordem. Então, o café, algumas substâncias, alguns alimentos que quando a gente ingere em excesso, né, faz com que a gente saia da presença do espírito, porque muda o nosso comportamento. Né? Então, tudo aquilo que muda o nosso comportamento, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Sempre pesar, falar, ter ali realmente a orientação do espírito para ver se é para a gente comer aquilo, quando começar a comer aquilo e quando parar, né? Isso é incrível, né? Quando a gente entrega a nossa vida a Elohim, a gente tem uma vida muito mais sensata, a gente consegue pensar muito bem no que a gente vai comer ou deixa de comer. E interessante que eu estava lendo aqui nos livros de Coríntios, né, quando fala muito sobre a alimentação dos alimentos puros, dos impuros, que teve um momento, né, depois de Noé, do dilúvio, o homem não poderia comer mais ali os frutos, porque não tinha, né, tinha destruído todas as ervas verdes, todas as plantações. Então Deus permitiu que então Noé, o homem, comesse animais. E esses animais ele selecionou muito bem dos alimentos, né, dos animais puros, os impuros. Isso está bem claro em Levíticos 11, né, fala bastante sobre essa separação. E aí lá em Coríntios, quando fala que foi Pedro, que viu, né, a cortina, igual o Ibrahim comentou, sobre todos aqueles alimentos impuros, está mais relacionado por eles poderem ter comunhão com os ímpios, né, com aqueles que se alimentavam de coisas impuras. Então é bem interessante que não está relacionado em si com a gente ser permitido de comer alimentos, carnes impuras, né? Ah, se alguém tiver alguma dúvida e quiser tirar uma dúvida, fique à vontade. Mas é muito simples quando a gente entrega a nossa vida, né, ao Criador.
ele nos direciona muito sobre muitas coisas. Por exemplo, nos estudos da Adventista, fala muito sobre não comer carne, né? E que chegaria um tempo que a iniquidade do homem estaria tão alta que a gente realmente não poderia comer nenhum tipo de alimentos de origem animal. Mas é interessante que a gente vê que os banquetes que a gente vai ter, todos eles estão relacionados com carneiro, com vinho e com a flor de farinha, que é o pão, o óleo, o azeite. Então, todos esses alimentos têm um significado muito grande em relação a, por exemplo, o óleo, o azeite. Eu já estudei muito sobre a alimentação paleolítica, alimentação rica em gordura, dieta cetogênica, que mostra uma dieta mais rica em gordura, né, e pobre em carboidrato. E isso relacionado ao lado espiritual, como que a gente consegue melhorar o nosso comportamento, né, a nossa vida espiritual, tendo uma alimentação mais rica em óleos saudáveis, né, como o azeite, como a linhaça, como as castanhas. João, Oi. posso te perguntar uma Sim, coisa? José. Talvez seja uma curiosidade. O Zé Pedro quer falar. Pode falar, Zé Pedro. Em primeiro lugar, um feliz sábado a todos, né? João, em relação à carne, eu não sou especialista nisso, você sim, mas, veja bem, quando você toma a decisão de deixar de comer a carne é rica em proteínas e o nosso organismo, nosso corpo precisa de proteínas, aí você tem que substituir por outra coisa que contenha proteína, não é verdade? Explica aí para nós isso aí, por favor. João, antes de você falar responder a pergunta do Zé Pedro, eu tinha uma outra pergunta também que eu acho que está relacionada. Aí você já responde as duas perguntas numa só, né? Resposta. Sobre a gordura. Eu sei que tem um médico de renome que vai no YouTube e ele fala o tempo todo que é saudável, que a gente precisa comer gordura animal. Eu sempre tive um pouco de asco de gordura, né? De comer gordura. O que você pode dizer para a gente sobre isso também? Respondendo, na resposta do Zé Pedro também, acho que dá para incluir essa resposta. Opa, sim. A questão da carne, que eu já fui vegetariano, né? Já vão ser 15 anos, vão fazer 15 anos que eu virei vegano, aí já virei crudívoro, já fiz vários tipos de dietas, né? Extremas, e que, para falar bem a verdade, a dieta mais que me purificou mais, que eu me senti mais na presença, foi uma dieta crudívora. Sim, né? E claro que temos que substituir ali a proteína animal. Mas hoje eu não sou mais vegetariano. Uma vez no mês, ou às vezes até ao longo do ano, são raras as vezes que eu como carneiro, né? Principalmente quando é aniversário do meu pai, ou alguma comemoração mais específica que tem o carneiro, eu como carneiro, né? Hoje em dia não vejo como sendo algo que seja pecado, né? E sim, tudo é a questão da quantidade e a qualidade, da onde é que vem esse animal, né? Então, por exemplo, a gente sabe que tem os animais confinados, que hoje tem, né? Então, ali o boi, né? Que come ração, que não pega sol, né? E tem ali um abate muito estranho, eles são animais doentes já, né? Então você já está comendo um animal que está indo contra ali os princípios das escrituras, né? Que fala que o animal ele não poderia ter nenhum tipo de doença ou patologia ou ser cego, né? Ser manco ou estrangulado, alguma coisa assim. Então é tudo uma questão que eu vejo que a gente tem que realmente tomar muito cuidado com a qualidade. Então, se tiver um animal que você sabe que ele foi criado de uma forma, né, íntegra, não teria nenhum problema, né? Você comer desse animal
diante ali do domínio próprio, né? E outra coisa interessante é que hoje, então, a gente não pode confiar muito nas carnes que tem na prateleira do mercado, que a gente não sabe realmente como é que foi toda a criação desse animal, né? E aquele que tem a consciência e que prefere não comer desse tipo de animal, de ter esse tipo de alimentação, é válido, né? Com certeza. Mas aqui a gente que está buscando conhecimento, buscando ter uma consciência limpa, então a gente tem que tomar muito cuidado em escolher, né? E saber, por exemplo, um animal que come capim, que ele toma sol, está ali na natureza, esse animal, ele é saudável, né? Ele tem ali qualidades muito boas, interessantes. E a Bíblia é muito clara em relação à gordura, né? Não devemos comer gordura de animal e nem o seu sangue. Então, vem aí outras particularidades que a gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje se profanou muito, né? Hoje se come carne sanguentada, né? Mal passada, come-se com muita gordura. Então, tudo isso realmente leva a um desequilíbrio e faz com que a gente tenha um comportamento não de acordo com as escrituras, né, com os frutos do Espírito. Então faz com que a gente... E o mais interessante em relação à gordura, Ibrahim, de animais, é que todas as toxinas de um animal vai para a gordura, igual a gente mesmo, né? A pessoa que tem mais gordura no corpo, mais toxina ela vai armazenar. Medicamento, por exemplo, né? Pessoas mais obesas vão ter mais intoxicação, vai liberar mais lentamente aquele medicamento. Ele não vai metabolizar tão rápido assim. Inflamação das células, né? Ô, João e Ibrahim. É Zé Pedro ainda querendo uma interferênciazinha. Prossiga, Zé Pedro. Quando eu falei sobre a carne, porque há uns anos atrás, eu já tenho pesquisado um pouquinho sobre isso e lá em casa, eu e a Elisama, nós temos procurado, às vezes, seguir um pouco o que está escrito na palavra, embora que não é muito fácil. Fácil de você dizer, mas para viver é mais difícil. Mas com a ajuda do Espírito de Deus, com certeza você consegue. Mas eu queria dizer o seguinte, uma certa vez, houve uma palestra aqui em Arapiraca, um rapaz, que ele era, como é que se diz? Ele era naturalista e extremista ao mesmo tempo, ele era as duas coisas. E aí, resultado, essa pessoa, nós tínhamos um grupo de construção, eu era responsável pelas construções das igrejas, e da nossa equipe, acho que entendeu ao contrário, e deixou radicalmente de comer a carne, não substituiu por outra coisa, ele ficou só comendo alface e tomate, feijão e arroz. E um domingo que nós estávamos na construção, ele desmaiou, caiu por cima da mata. Não é? Agora, quando nós fomos analisar direitinho, eu não sou médico nem nada, nós levamos eles ao hospital, chegou lá o médico conheceu, disse, esse homem está fraco, ele está com fome. Esse homem está precisando de uma alimentação mais forte. O problema dele só é isso. Nós adicionamos outra alimentação para ele foi recuperando, não trabalhou ainda. Mas a gente também não devemos ter cuidado para não sermos o quê? Radicais, com certeza. E aos poucos adquirindo conhecimento, vivendo, até alcançar o objetivo, né? Exatamente. João, eu queria acrescentar aí a pergunta do Zé Pedro agora há pouco. A gente tem que substituir a carne por outro alimento, né? Tem muita gente que substitui pela soja, mas a soja já está comprovado que não é um bom alimento, não é o melhor alimento, principalmente para substituir um alimento tão importante quanto a carne, né? No Japão, os japoneses eles usam consumir a soja, mas é um subproduto da soja, não exatamente a soja. Muita gente come a soja, evidentemente, né? Mas eles consomem um subproduto da soja, que eu não estou lembrado agora, é um produto que se obtém com a fermentação da soja. Esse alimento
se diz ser muito saudável, mas não a soja propriamente em si, né? Tem algum outro alimento que dá para substituir a carne por esse outro alimento? Primeira coisa. Segunda coisa, eu vi agora há pouco que a irmã Bia tinha levantado a mão e tem o irmão Gomes também, oficial, que levantou a mão também. Estão querendo falar. O irmão Gomes, como é cavalheiro, ele vai dar a vez para a irmã Bia, se a irmã Bia ainda deseja falar, fazer algum comentário ou colocar suas dúvidas, né? Por favor, irmã Bia. Pai do Senhor para todos. Eu estudo sobre isso há muito tempo, porque eu tenho problemas de saúde, de alergias, inflamação, infecção quase praticamente que crônica, né? Mas isso aí tem a ver com a mamãe, né? Porque a mamãe, ela casou com 18 anos, depois de 20 anos é que eu nasci, né? E ela não me deixava nem eu engatinhar, pegar em nada. Ela estava sempre me limpando, me limpando, me limpando. Então, meu sistema imunológico foi desenvolvido de uma forma bem precária, né? Eu não tive como desenvolver bem o meu sistema imunológico. Então, devido a isso, eu estudo há anos, décadas, eu morei nos Estados Unidos 20 anos. Lá eu aprendi o orgânico por lá. Nós temos a seção, todas as seções têm orgânico, qualquer lugar que você vá. Aqui é raríssimo, no Rio de Janeiro, por exemplo, é raríssimo. Tem 2 mercados que têm seção orgânica. Então, o orgânico, por exemplo, eu tenho uma renda muito baixa, mas eu tento, mesmo assim, né, o frango, porque eu vejo assim, não estou contestando ninguém, eu acho assim, como Deus disse, né, ele criou ali os animais puros e impuros, e ele não volta atrás, o que é puro, é puro, você pode comer, não importa o tempo, né, mas sim, como ele está dizendo ali, eu já estudei, o problema é esse, é a criação agora dos animais. Se eu estiver na fazenda do meu tio, que o gado, a galinha, todos os animais, tudo lá é, é criado, né, de um modo orgânico, tudo bem. Então, uma coisa que ele me falou aqui que eu achei interessante do café. Eu sou uma pessoa muito nervosa, porque eu tomo café demais. Demais. Então, isso para mim foi engraçado, porque hoje eu falei, eu vou fazer jejum de café, Senhor. Aí eu entro aqui no chat, meu telefone está sempre com problema, eu não consigo entrar, não tem como, é uma coisa inacreditável. Eu entrei justamente na hora que ele estava falando do café, que eu acho que é direção de Deus, né? E o que ele estava falando ali, há uma polêmica muito grande, né, entre o café, que ele é benéfico, sim, mas em mínimas quantidades. Ele é benéfico, ele não deixa de ser benéfico em mínimas quantidades, não em uma quantidade elevada, né? Então, isso aí seria até um vício que eu tenho que colocar, cair por terra. Mas eu tenho estudado muito, né, e eu tenho pesquisado há muitos anos todos os tipos de dietas, quase todos os tipos de dietas, né? Eu acho que se houver um certo equilíbrio, eu agora, por exemplo, emagreci demais. Eu não poderia emagrecer, porque eu já sou uma pessoa bem magrinha, mas eu estou me sentindo extremissimamente saudável, embora extremamente magra. O que que eu estou fazendo? Eu estou alimentando na parte de linhaça, de chia, de ai, o nome daquele cereal maravilhoso, quinoa, os feijões, arroz integral, todas essas coisas. Eu tento, né, o máximo que eu posso dentro das minhas possibilidades, o orgânico. Eu estou me sentindo com uma saúde assim inacreditável para minha idade de 61 anos, né? Agora o problema, vamos ser vegetariano. O problema do vegetariano, as frutas ali, os legumes, né? É realmente, como o irmão falou, dos agrotóxicos. Eu, por exemplo, eu passava muito mal. Quando eu tentava fazer dieta, eu não posso nem fazer o jejum de Daniel, tentando fazer dieta da parte de vegetais ali, né? Aquela coisa toda, passava muito mal, irmãos, mas muito mal mesmo. Vocês não têm ideia. Então, eu falei, gente, o que está vendo, né? Eu pensei, óbvio, né? Na casca, naquela parte toda ali dos vegetais, o irmão, né, João, né? Ele pode até esclarecer isso, mas o que eu faço? Eu desperdiço um tanto quanto meus legumes e as coisas ali, frutas, até o descasco bem grosso mesmo. Melhorou a situação, né? Mas para a gente que está vivendo, a fome vai chegar, nós estamos nas dores de parto, né? Escassez e tudo que a gente já sabe, vou falar aqui, vocês sabem que vai estar acontecendo, e com uma renda baixa fica difícil ter uma alimentação rica, né? Então, quer dizer, eu criei um canal para as pessoas aprender como armazenar corretamente os alimentos, tentar comprar orgânico, né, e armazenar, tirando todo o oxigênio. Eu estou fazendo um canal, Deus está me direcionando nesse canal, de orientar as pessoas, né, na parte de saúde. Eu entrei aqui justamente falando dessas coisas, então eu falei, ô Senhor, obrigado, né, porque eu não quero também que as pessoas comecem a entrar pela parte do legalismo, da lei, né, porque ou a gente está na graça ou está na lei, tem que ter um cuidado nessa divisão aí, né? Como o irmão Júnior tinha comentado, hoje em dia, né, a gente
nós estamos na graça, mas tem que ter cuidado com certas coisas, né? Por exemplo, eu estou tendo discussões seríssimas com a família, com amigos, com todo mundo sobre os 10 mandamentos. Não entra. Eu falei, Deus escreveu na tábua de nosso coração a lei dos mandamentos. Se ele não fizesse isso, então para quê? Para quê? Então, né? Os 10 mandamentos não precisa mais. Por que isso? Né? Entre outras coisas que o Júnior tem falado, e antes de eu conhecer vocês, eu guardo o sábado há muito tempo. Deus me mostrou, não foi homem, nem mulher, nem ninguém, foi Deus que mostrou na palavra. Mas sobre os alimentos, Deus não tem me incomodado em nada sobre os alimentos, simplesmente ter cuidado realmente com as toxinas, né? Mas ele não tem me proibido assim de comer nada. No meu caso, não. A não ser o porco, aqueles animais ali proibidos, eu penso assim, né? Se ele proibiu, ele tem razão. Se os irmãos forem ver esse problema da vacina, né? Da vacina não, dessa peste, eu achei interessante que eles estavam questionando ali, estava uma polêmica, estava uma coisa assim escandalosa na internet sobre os morcegos. Todo mundo deve ter lido isso, ouvido falar, todo mundo deve ter passado por isso, né? Daquela parte ali dos morcegos na China. E eu não estava nem lembrando mais, né? Porque eu estou mais lendo o Novo Testamento que o Velho, né? Eu estou tentando ter uma intimidade muito grande com o Espírito Santo de Deus, viver a vida no Espírito. Então eu saio bastante assim da parte do Velho Testamento. Eu falei, papai, me diz uma coisa, a gente pode comer morcego? Eu falei que nem uma criança, sabe? Eu senti que eu falei assim. Eu falei, a gente pode comer morcego, papai? Foi quando Deus me levou, Levítico, está lá, come morcego. Morcego é proibido comer morcego. Então, isso me reforçou, e aos irmãos aqui, que o que não é para comer não é mesmo. Deus sabe, né? Não adianta querer falar porque estamos na graça, isso e aquilo. Só que a gente tem que ter um pouco de cuidado, né? Para a gente, de repente, a gente está caindo muito assim dentro do legalismo, né? Porque ou nós estamos na graça ou não estamos, mas tem coisas que têm que ser observadas. Mas o meu conselho, né? As pessoas, eles têm uma página na internet que chama, não é sua, é Tua Saúde. É a única site que fala de problemas de saúde, dietas alimentares, que eu acompanho. Eu não sei se o irmão João tem outros para sugerir, que seria bom, né? Se sua pesquisa passar para a gente, né, os lugares mais corretos para se pesquisar sobre essas dietas, porque há lugares que só misericórdia. Mas essa Tua Saúde é muito bom. Tudo que o senhor falou, eu pude acompanhar, entender bem o que o senhor falou, não sei se o senhor é médico, enfermeiro, eu pude entender muito bem devido a essa página da Tua Saúde, mas eu não quero me alongar muito aqui. Mas, por exemplo, os legumes, as verduras, essas coisas, né? Verdura eu não como mais, infelizmente, porque não tem como. Você vai comer, eu comi alface, eu passei muito mal. Eu tive vômito, eu passei muito mal com alface e agrião, e eu limpei com vinagre. Ou seja, a dose de veneno que você falou aí deve ser extrema, extrema. Vá para lá, menino. Né? Mas eu vou ficar por aqui. Obrigado pela oportunidade. Eu quero me estender tanto, não. Obrigado. Amém, irmã Bia. O Senhor seja louvado. Irmão Gomes, por favor. Feliz sábado, irmãos. É o Silvânio. Vocês estão me ouvindo? Oi, Silvânio. Bom dia. Estamos sim. Prossiga. Estamos sim. Eu queria só fazer um pequeno comentário. Posso, irmãos? Tem um tempinho ainda? Por favor, fique à vontade. Em relação ao que o nosso irmão João Blay, né, estava comentando em relação a carnes, ele está super certo, né? Em relação à origem dos cuidados, né? Deve ter. Eu criava uns garrotes no coxo, e a alimentação que eu dava para eles pudessem se desenvolver mais rápido, de 45 dias até 90, eu usava a cama de galinha, ou seja, esterco de galinha. As galinhas estão na granja ali, comem aqueles produtos, e ali que cai no coxo, elas defecam, e ali a gente comprava a cama de galinha por tonelada e dava aos garrotes que eu criava, porque se desenvolvia bem mais rápido. Além disso, ainda fazia uso da Potenai, que é uma injeção também que desenvolvia muito rápido. Então, hoje, as carnes que a gente pode elas vêm com esse tipo de alimento e muitos outros que a gente não sabe. Então, não são carnes sadias, não são alimentos sadios, né? Podendo se criar, como agora eu gosto de criar umas ovelhazinhas, um cabritinho, e aí eu posso comer, porque eu sei que é de confiança, que eu estou criando agora, eu estou produzindo
com alimento normal, né? Alimento que a terra produz, que é o capim, a palma, a mandioca. Então, agora sim, eu produzo uma carne de qualidade, e às vezes eu mato, congelo e a gente come. Mas antes não, antes eu gostava, quando eu gostava de criar, eu comprava eles magros, né? E no prazo de entre 45 dias a 90, você estava com um garrote, um boi, exemplo, 20 arrobas. Eu pegava ele com 10, 11 arrobas, né? A arroba que eu falo é quilo, a cada 15 quilos é a que se chama de arrobas, né? E hoje hoje eu não produzo mais esse tipo de coisa, né? Deixei, porque fazer uso da cama de galinha, além da vida ser proibida, era proibido para a alimentação do animal. E as pessoas que iriam se alimentar desse animal não iriam ter uma alimentação saudável. Então, hoje nos supermercados, nos açougues, nas avícolas, não se tem mais alimentação saudável, né? Hoje podemos dizer que tem assim, uma bomba de hormônios, né? São algo que é produzido não na sua naturalidade, não no seu espaço de tempo. Para vocês terem uma ideia, hoje na granja um frango é abatido entre 45 a 60 dias, né? Quando você cria ele no terreiro é 6 meses. Vê só a diferença, né? Do crescimento natural para um crescimento que é a base de algo que força eles a crescer. Então, o nosso irmão João Blay fez um comentário muito interessante em relação à carne e outros alimentos, e aí me veio à mente a ideia de compartilhar com vocês como era o processo que eu criava e que deixei de criar. Não criava muito, criava pouquinho, porque eu gostava, mas como eu queria ver eles bonitos, né, fazia uso desse tipo de alimentação que é incorreto, que é proibido, né? Venda da cama de galinha, é o que a gente chama de cama de galinha, é o que sobra do coxo, que cai do coxo, junto com as fezes dela. Então era esse pequeno comentário que eu queria fazer para os irmãos. Super Eu importante posso, isso que você falou, viu, eu posso, Silvano? E tem um aspecto que eu acho que é o seguinte, tão importante quanto a alimentação é justamente a questão do abate do animal. Eu não gosto de falar matar, porque vem uma coisa assim meio agressiva à mente, né? Meio violenta, né? Eu prefiro falar abate, porque o abate se depreende que você vai justamente abater o animal para consumo, para consumir, para comer, né? Então, a questão do abate acho que é super importante. A forma como você abate o animal e também a questão do sangue, né? Alguém queria falar alguma coisa e eu sou eu, interrompi, sou desculpe. eu, sou eu. Pode falar. Eu queria, além do que, voltar lá um pouquinho atrás, vou voltar atrás e depois eu vou agregar um pouco mais no comentário aí do irmão Silvano, do que o irmão João falou, com relação aos alimentos. Eu vi outro tempo, depois o irmão responde. Eu vi há pouco tempo no YouTube que a água oxigenada, ela quebra um pouco a toxicidade, né, o produto agrotóxico, né, tudo que é tóxico, que foi implementado ali no solo, no alimento, para poder ficar bonito, viçoso, ela quebra se colocar de molho ali uns 30 minutos, mas o alimento não pode estar com nenhum pontinho de furinho nem nada para poder não penetrar, aquela água não penetrar dentro do alimento. Se isso é verídico e se provém. A outra coisa que eu vi é que alguns dos alimentos selecionados, porque, não sei, aqui nessa região aqui tem muito alimento selecionado, muita fruta, tem as bancadas dos selecionados e os não selecionados e dos orgânicos. Tem cera neles também, aqueles bonitos, aqueles viçosos. Eu ainda não fiz o experimento, ainda vou comprar e fazer o experimento, que é cera. Você coloca água quente, ele derrete ali e não tem aquele brilho, aquela coisa polida. Agora eu vou voltar no do Silvano, do irmão Silvânio. Aqui na região tem muita granja. E as pessoas, os criadores, os granjeiros, e ganham muito dinheiro com isso, porque é um retorno rápido, investimento razoável, o retorno é bem rápido. Justamente por conta disso aí. A cama de frango, a gente chama aqui cama de frango. A cama de frango, aproveita-se 100%. Mas também tem o lado do veneno, que é introduzido também no frango, que é muito, por isso é que ele surte o animal que come a cama de frango, né? Ele desenvolve mais rápido, justamente é uma cadeia, é uma rede. O frango, ele também recebe muita toxina, ele recebe muito veneno para se desenvolver rápido. E tanto é que quando você compra, por exemplo, vamos falar um frango,
ele tem aquela gosma ali, aquela coisa ali, que na hora que você tira do saquinho ali, tá aquela coisa, aquele visgo, parecendo uma clara de ovo ali, aquela gosma, é porque ele teve uma retenção de líquido. E aquilo ali é justamente por conta do que ele adquiriu, é da alimentação dele rica à base de suplementos, para poder desenvolver rápido, para chegar rápido no abate. Tanto que quem cuida desses animais, né, desses frangos, e os granjeiros, tanto é que eles contratam pessoas para cuidar para eles, porque eles sabem o risco que representa para a saúde deles. As pessoas que cuidam dos frangos, eles têm a saúde muito precária. Muitos engordam, desenvolvem câncer, problema de coração, falência renal. Eu falo porque eu lido aqui na região, é região de muita granja. Então, os problemas de saúde, para quem mexe com isso, é inúmeros. Ganha bem? Ganha, mas não vale, porque o tanto que ele ganha, ele gasta muito mais com a saúde, para ter a saúde dele de volta. Então, quando você adquirir um frango, comprar um frango no supermercado, deixa ele escorrer bem, bastante mesmo, aquele líquido todo que ficou retido ali, e vai manipulando ele e deixando escorrer, e somente depois, e passa um vinagre ali, somente depois vai com ele para o consumo, porque aí você vai estar inibindo um pouco os efeitos da toxina, de tudo aquilo que foi no agrotóxico, aquela coisa toda ali, os venenos que ele recebeu em si, vai ser eliminado através da escoação desse líquido que fica retido. Você bate o pé, por exemplo, numa granja, quando você chega, por exemplo, chega um carro não pode buzinar numa granja, não pode ter nada caindo, ele fica num lugar livre, bem, bem amplo, porque até um barulho causa um problema cardíaco no frango, porque ele morre, justamente ele morre de susto, de barulho, enfim, ele tem uma perda muito grande, mas também um lucro também é enorme, é gigantesco. Era isso que eu queria falar. Obrigada pela oportunidade. Complementando um pouco Excelente aí, colocação, irmã Rosângela. Obrigado. eu trabalhei um período em uma fábrica, e assim, eu vi as misturas que eram, como preparava a questão da ração para o frango. O frango, ele levava, né, tem a parte que as galinhas poideiras, e eles pegavam esses ovos, levavam para a chocadeira, por exemplo, os pintinhos nasciam à noite. De manhã já estava levando esse pintinho para a granja, preparava todo um local para eles, preparado todo um local. Olha, adiantando aqui o comentário, quando colocado hoje o pitinho, quando é com 35 dias, 29 dias, 35 dias, 40 dias no máximo, não passa disso, essa criação, ela já está boa para o abate. Você tem noção que é isso? Onde você pega uma criação, uma galinha comum, eu acredito que o Silvânia deva criar, ela tem ali seus 90 dias para estar boa para o abate. Tinha local lá tem local na fábrica onde eu trabalhei, que é a parte de produtos químicos, muito, muito forte, muito forte. Existe uns tipos de ração que eles acompanham desde quando eles é pequenininho e eles vão crescendo, né? Que é para dar aquela evolução rápida. Então, assim, com 15 dias, o frango em si, nossa, ele já tá aquele monstro. E realmente, irmãos, né, assim, a criação, eles são um pouco delicadas, não pode ter susto, aquela coisa toda, porque senão realmente eles morrem. Então, assim, a questão do frango é uma carne prática, rápida de ajeitar? É sim, mas eu acho que é uma dos alimentos mais agressivos também que existe, né? Porque eles desenvolvem muito rápido e a quantidade de coisas que é ingerida para eles se desenvolverem. Sem dúvida, irmão, eu evito, tá? Eu evito e eu estou no lugar mais que eu sou, digamos assim, eu sou beneficiada. E com relação ao gado também, eles aplicam citocina para o gado continuar a produzir leite até mesmo após o desmame do bezerro. É algo muito sério isso. Então, o leite que as pessoas compram na caixinha lá no supermercado é um leite totalmente contaminado. Então, a gente não está tendo a gente, assim, as pessoas, né, como um todo, a maioria, eu estou me incluindo, mas eu tenho esse privilégio de não consumir. Nós estamos sendo empurrados para um precipício. Eles encurralaram a todos, igual aqui, por exemplo, a maioria das pessoas daqui da roça, elas foram empurradas para irem para a cidade. E é o contrário, tinha que sair da cidade e voltar para a área rural.
Por quê? Porque ali eles vão ter o controle de tudo. As pessoas estão sendo contaminadas e, de uma certa forma, eles estão sendo disciplinadas, induzidas, né, digamos assim, para poder fazer o que eles querem que faça. Você vai comer o que eu coloquei na prateleira, você vai comer só aquilo ali, você não vai plantar, você não pode. Tanto é que eles estão inibindo a ação das pessoas aqui na área rural. Isso é muito sério. A gente pensar, a gente tem que fazer o caminho oposto, igual foi falado uma vez no canal aqui. Acho que foi até o irmão, você mesmo falou, irmão, que a gente anda na contramão, né? Se a maioria está indo para lá, a gente tem que vir para cá, porque a gente não vai seguindo essa grande multidão de pessoas que está sendo encaminhada para o matadouro. A gente tem que ter essa consciência. O irmão João, ele ilustrou muito bem com relação aos alimentos que são benéficos, né, em todo o sentido, como carne e também o vegetal. Achei muito bacana mesmo, e super valeu a pena, a gente está aprendendo. E eu percebo, viu, irmã Rosângela, que mesmo quem está na roça hoje em dia está sendo induzido, isso que você falou, está sendo induzido a levar o estilo de vida na parte de alimentação parecido com aqueles que vivem nas cidades. Tá uma coisa muito triste de se ver. Eu queria dar a voz ao Gomes Oficial, que ainda não falou, já faz um tempo que ele está com a mãozinha levantada aí, e ainda não teve oportunidade de falar. Gomes, você nos ouve? O Gomes parece que não está ouvindo não, Ibrahim, mas eu estou... Tá bom, prossiga. Olha, com relação, eu não sei aí a cidade de vocês, por aí, mas aqui em Arapiraca é costume as pessoas saírem vendendo amendoim cozido nos carrinhos, sai vendendo em litro, por aí afora. Aí eu conversando com um camarada, eu não sei se isso é verdade, mas tem sentido. Eu gostaria até que se o João souber disso aí, depois dissesse alguma coisa. Eu conversando com um camarada que trabalhou na fábrica de cozinhar amendoim, aí ele disse: Zé Pedro, você sabia como é que se faz para poder conservar o amendoim? Eles podem prestar atenção. Isso eu já fiz em casa, né? Eu mesmo cozinhar o meu amendoim, né? Aí sem botar nada, normal. Do jeito que sai da roça, cozinha na panela de pressão, e ele não bota nenhum aditivo, nem nada. Dura ali no máximo 3 dias. 2 ou 3 dias já começa a ficar meleguento, já fica meio, sei lá, azedo, sei lá. Mas esses que vendem por aí chegam até 10, 12, 15 dias. Vocês vendo o amendoim mais bonito do mundo. Você cozido, mas a aparência dele, da vagem, é uma delícia. Parece que saiu na hora ali do cozimento. Aí, para poder acontecer isso, eles usam formol. O amendoim com formol, para poder conservar. E eu achei que tem sentido. Desse dia para cá, nunca mais eu comprei 1 litro de amendoim. Eu era viciado de amendoim comprado nesses carrinhos. Isso tem mais ou menos 3 a 4 anos. Eu nunca mais comprei. Se eu quero amendoim, eu mesmo cozinho. Eu queria de alguém aí do grupo, que se tem algum conhecimento disso aí. Irmão, posso perguntar uma coisa? Eu não estou entendendo direitinho. Eu estava pesquisando, o amendoim é importantíssimo para a saúde, né? Então, eu pergunto até ao João, né? Eu estava, baseado no que você está dizendo, né? Eu agora fiquei até um pouco assustada, que eu estava querendo investir no amendoim, que é muito bom. Mas o Não, amendoim... irmã, peraí, irmã. Tipo pasta. A senhora... Peraí, mas a senhora não entendeu. Eu estou falando de amendoim cozido, para poder conservar o amendoim, entendeu? Aí eles usam o formol no cozimento do amendoim. Não é o amendoim seco. É ele na vagem, cozinhado com formol. Aí já pensou você comer uma coisa que está contaminada? Porque você bota sal no amendoim, mesmo com casca, mas ele penetra dentro da vagem, né? Para dar o sabor do sal lá no caroço do amendoim. Então, eu não estou condenando o amendoim, não. O amendoim é ótimo. Eu sei. Eu estou querendo saber qual é o
então que eu vou poder comprar, né? Bom, em relação ao amendoim, eu queria dar um elemento a mais aí para vocês darem uma refletida, né? Eu consumo bastante amendoim também, só que o Brasil ele exporta muito milho, arroz, feijão, todo tipo de grãos. O amendoim é o único que o Brasil não exporta 1 quilo. Por quê? Porque todos os amendoins que são produzidos em escala comercial, eles estão contaminados por fungos. Agora, eu não saberia dizer se é contaminado por fungo na raiz ou se é contaminado por fungo no armazenamento. Mas é só um elemento aí para ilustrar para vocês aí que gostam de amendoim, como eu também, né? Eu queria pedir ao João, devolver a palavra ao João. Ele tem 4 perguntas aí que a gente gostaria que ele respondesse. Eu anotei aqui. Se você quiser, eu te lembro quais são essas perguntas, João. Eu anotei 2 aqui, eu não estou lembrando das outras 2, mas se você puder me ajudar, vai ser muito bom, sim. Se puder, que aí eu vou Vamos anotar lá. aqui. Vamos lá. A substituição da carne por outra proteína, eu citei a soja, que eu não gosto de soja e não acho que seja o alimento mais apropriado para a gente colocar no lugar da carne, né? Se haveriam outros alimentos que a gente poderia substituir. Também não acho que a gente deva eliminar a carne, mas a gente deve saber qual é a procedência, como o animal foi criado, tratado e como eu falei agora há pouco, né? Como ele é abatido. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é o uso da água oxigenada, como a irmã Rosângela colocou. A terceira pergunta, o uso da cera. E isso daí eu já posso dizer também de antemão que o uso da cera nas frutas e nos legumes que o Brasil exporta é utilizado praticamente mais do que a água até. Por isso que são exportadas aquelas frutas bonitas, legumes bonitos, né? Aquela coisa que você não tem nem vontade de comer, dá vontade de deixar ali na cesta só para enfeitar. Mas é pura cera aquilo, são banhos de cera que eles dão. Eu conheci, visitei lugares que faziam o preparo das frutas para exportação e fiquei horrorizado quando eu vi aquilo. E o formol no amendoim cozido. Ótimo. Antes, ô irmão, João, só um minutinho, só um minutinho. Com relação às frutas que o irmão Ibrahim acabou de colocar aí, aqui na região o pessoal coloca muito também, adoçante, aplica adoçante nos abacaxis. Você compra abacaxi docinho, ele está cheio de adoçante. A coloração dele é outra e a textura, enfim, o sabor dele é totalmente diferente do que você compra dentro do supermercado. Você compra nas feiras, ele está contaminado. Estranho, né? Curioso. Bom, voltando aqui, eu vou tentar responder assim de uma forma mais clara tudo aqui, né? Em relação ao amendoim, primeiramente, realmente existe um fungo, Ibrahim, que se chama aflotoxina, que é a partir do momento que você produz, então é na produção, é no próprio rizoma ali do amendoim. Os solos do Brasil, por conta da grande quantidade de agrotóxico, de fertilizante que é usado, então propicia a esse bioma, né? Essa toxina se alastrar. Então é muito raro você encontrar amendoim no Brasil que não tenha essa aflotoxina, igual você mencionou, que ele nem é exportado para fora do país, né? E eu também sou meio que adepto ao amendoim, gosto bastante, só que eu fiz um exame recentemente de biorressonância magnética e, né, me mostrou ali meu estado de saúde, a verdade do meu corpo. E então eu deixei, agora eu estou em jejum sério de amendoim, porque tudo em excesso leva uma sobrecarga no nosso organismo, né? Então é isso que a gente tem que frisar bastante, é tudo em relação à sobrecarga, e o organismo ele não consegue suportar essa sobrecarga. Então o amendoim, em relação ao conservante, né, e todos os alimentos que passam por esse processo industrializado, né, acaba ficando à mercê de colocar algum tipo de aditivo para próprio lucro da empresa, né? Para não ter perda e tudo mais. Então é bem sério, por isso que sempre a gente tem que voltar às origens, a gente mesmo plantar o nosso alimento, né? Buscar ali o produtor rural, o produtor local, você conhecer a família que está produzindo aquele alimento
e aí isso a gente fala sempre em consultório. A irmã Bia perguntou se eu era médico ou enfermeiro, eu sou nutricionista, né, mas primeiramente um estudante, né, hoje em dia eu vejo a nutrição como duas portas, né, uma que é para o mal e a outra que é para o bem, né, porque existe uma manipulação muito grande em cima do que a indústria coloca ali como alimentação saudável, né? Então hoje o que a gente sabe sobre alimentação saudável, muitos estudos foram financiados pelas grandes indústrias, né? Então a gente fica confuso, fica enganado em relação a muitas coisas, né? Por isso que a gente está aqui para poder pedir orientação para o pai para mostrar a verdade. E em relação ao alimento cheio de agrotóxicos, né, que a água oxigenada, bicarbonato, tem o vinagre de maçã, tem uma solução de iodo, que é usado, sim, para diminuir ali o contato, né, do agrotóxico no alimento. Então, tudo que é lavado bem com água, a gente vê que pode ser purificado, né? Então, todo esse cuidado de higienização é muito válido, né? Se não tiver como comprar o orgânico, né, é bom evitar, claro, o alimento que você sabe que é rico em agrotóxico, principalmente as frutas que não são de época, né? Então, diminuir aquelas frutas que são muito bonitas, que você vê que estão muito grandes, né? Não só em relação à quantidade de agrotóxico, mas também o fertilizante que foi usado, que aí a gente entra em outro patamar, que é em relação à microbiologia, né, do nosso organismo. Então, quando você tem um alimento por exemplo, um milho, que ele é cultivado num solo orgânico, rico em matéria orgânica, rico em nutrientes, e aquele que foi cultivado com fertilizante e com agrotóxico, a gente vê que um milho que é cultivado com coisas orgânicas, material orgânico, ele tem 42 nutrientes. E aquele milho que é cultivado só com fertilizante, né, NPK e outras coisas, ele só vai ter 6 nutrientes. Então, já fizeram um estudo e comprovaram isso realmente, então, que um milho, que se você come, que ele é orgânico, que ele tem uma boa procedência, você vai se nutrir muito mais, né, com um milho, do que se você for se nutrir, né, no caso, for comer um milho de origem tradicional. Então, você vai precisar comer muito mais do milho para você se sentir nutrido, né? Então, tem essa questão. Então, todo o alimento, por exemplo, é muito diferente você comer, por exemplo, as castanhas, as hortaliças, que você sabe a procedência, do que aquilo que você não sabe, né? E em relação à soja, Ibrahim, a substituição, né, que pode ser feita da carne, dos aminoácidos, tem muitos alimentos que são ricos em aminoácidos, né? Por exemplo, o arroz e o feijão, eles se completam e vão ter todos os aminoácidos ali em si. Porém, a soja, ela é rica em proteína, mas o jeito que ela é consumida hoje, né, ela tem vários malefícios, principalmente a forma com que ela é cultivada e a questão também da sobrecarga que ela gera também quando você come ela em excesso. Mas, por exemplo, hoje, a soja fermentada, né, os orientais, eles sempre usam a soja de uma forma fermentada. Então, quando você usa um natô, que é um grão de soja fermentado, quando você usa o miso, né, aquilo ali, ele passou por um processo de fermentação. Então, degradou-se vários aditivos ou qualquer substâncias que não sejam metabolizadas para o nosso organismo, né? Então, a questão, por exemplo, dos micro-organismos que eu estava comentando sobre os alimentos, então, aquele grão que foi cultivado em um solo orgânico, ele vai ter uma quantidade enorme de micro-organismos. E ali vai ter também a quantidade vai ter minhoca, né? Vai ter vida naquele solo. Quando você tem ali um alimento que foi usado, o solo que foi usado, muito fertilizante, ele degrada e você nem consegue cultivar mais nele depois de alguns anos. E você não encontra mais ali nenhum tipo de minhoca e nem nenhum tipo de micro-organismos. Então, a gente percebe, eu já fiz alguns estudos que mostram que nos alimentos que não usam agrotóxicos,
eles têm uma quantidade enorme de probióticos, que são micro-organismos benéficos ao nosso organismo. Já os que têm agrotóxicos, né, eles não têm nenhum tipo, eles matam todos aqueles micro-organismos, e isso no nosso organismo tem o mesmo efeito. Então, um alimento, né, que não seja orgânico, ele pode trazer vários malefícios para o nosso intestino, né, para a nossa microbiota, e em relação, que a gente tem 3 tipos de micro-organismos, os bons, os ruins e os que jogam no time que estão ganhando. Então, se a gente prevalece só 5% dos bons, a gente tem 80% ao nosso favor, né? Então, todo o metabolismo, o nosso organismo vai estar a favor de degradar as coisas ruins. Mas se você tem algum desequilíbrio, né, microbiano, de 5%, você tem 80% indo contra você, né? O seu sistema imunológico vai estar indo contra você, aí que vem todas as doenças. Então, tudo vem em questão do equilíbrio, a quantidade que a gente vai usar, por exemplo. Você sabe que o arroz ou o feijão ele está contaminado, mas você tem uma variedade de saladas orgânicas que você cultivou. Você vai comer pouco daquele alimento que tem agrotóxico, você não precisa negligenciar, falar, não vou comer mais. Né? É uma questão tudo de quantidade e saber equilibrar, né? Usar alimentos ricos em probióticos, que estão nos alimentos, principalmente de origem orgânica, e as plantas alimentícias não convencionais. Então, por exemplo, a Ora pronobis, ela ganha em questão de micro-organismos, ela tem muito probiótico, muita bactéria que ajuda na degradação de vários metais pesados, ajuda a degradar toxinas, conservantes no nosso organismo. Então, volta aquela questão que eu estava comentando. Quando o nosso organismo ele está saudável, ele está bem, você pode comer qualquer coisa ruim que ele vai degradar. Ele vai ser misericordioso, ele não vai absorver aquilo que está ruim. Mas se o nosso organismo já está debilitado, né, nós somos de cidade, já temos uma doença instalada no nosso organismo, é bom a gente evitar e tirar de vez, né, aquilo que pode estar provocando até o organismo estar saudável e você poder introduzir algum alimento assim que você vê que é maléfico, né, digamos assim, em relação a tudo que a gente está comentando. E em relação à substituição, né, da carne, a gente não precisa se preocupar tão assim que eu preciso de proteína. Eu fiz esse exame em várias pessoas, né? Comprei um aparelho de biorressonância que dá para ver o perfil de aminoácido de cada um. E todos eles estavam acima do normal, né? Todos aqueles que não comem carne, minha irmã adventista não come carne já há 20 anos, minha mãe também. Então a gente fez o exame neles e todo o perfil de aminoácido estava em excesso, não tinha nenhuma falta de aminoácido, né? Então se comer castanhas, né, principalmente amêndoa, deixar ela de molho, né? Tem as lentilhas germinadas, grãos germinados, as sementes germinadas, comer linhaça germinada, a chia germinada, o trigo germinado, o pessoal come bastante, o capim do trigo, lentilha germinada, a alfafa germinada, tudo isso é riquíssimo em aminoácidos, que são altamente metabolizados pelo nosso organismo, né? E tem várias coisas, tem muita coisa que pode ser falada aqui, mas eu acho que o tempo está bem curto, né, em relação a tudo isso, mas eu acho que eu consegui ali, pelo menos. E tem a questão da cera, que realmente os alimentos que estão nos mercados é bem complicado. É bom, se tiver doente, é bom evitar. Espetacular, João. Muito interessante as tuas colocações aí, as tuas explicações, te agradeço muito. Eu acho que é um assunto extenso que a gente pode voltar a debater isso. Eu acho que seria uma ideia para o Júnior aí, a gente colocar novamente isso em debate, né? Eu quero passar para o Júnior, para ele finalizar. Acho que com certeza ele tem alguma coisa para falar, já é quase meio-dia. Mas eu queria só finalizar aqui com uma pergunta da Grace. Ela está falando em relação à procedência dos grãos que são vendidos nos empórios. Ela está pedindo alguma... Eu acho que a resposta está dada, né? Mas enfim, se você quiser falar alguma coisa, ela continua, pois se vende também uma quantidade variada de produtos orgânicos e ela sempre compra
há anos nesses empórios, né? Você pode dizer alguma coisa? E aí o Júnior assume, por favor, Júnior. Em relação a grãos comprados em Nos orgânicos, né? empórios. Isso. Normalmente tem que saber a procedência, porque aqui em Brasília eu sei de algumas pessoas que usam como se fosse conservantes, né? Por isso que tem ali por muito tempo aqueles alimentos na prateleira. E eles fazem isso de forma muito injusta, né? Porque a gente não fica sabendo, a gente não sabe das coisas que acontecem por trás. Né? E é outra coisa interessante que me veio muito à mente, que eu conversei com a minha esposa hoje, eu não ia entrar nem em detalhe aqui, mas a maioria das empresas que fornecem os alimentos para a gente, eles têm pacto, né? Eles fazem aquilo ali por ganância, por interesse financeiro, não estão preocupados com a nossa saúde, né? Então hoje a gente vê que a iniquidade do homem está tão alta que a gente precisa realmente plantar o nosso próprio alimento, para a gente poder saber a procedência do que a gente está comendo, né? Então, a minha orientação é essa, que a gente possa pegar pelo menos um pedacinho, um vaso, né, colocar uma terra ali e começar a plantar e Deus vai abençoar. Porque ele fala que quem, né, segue seus mandamentos e coloca uma semente na terra e rega, ele vai abençoar. E é isso que a gente tem, ou o animal que a gente for cuidar, né? Então é mais isso, mas a gente tem que pedir sempre graças, né, daquilo que a gente for comer e Deus vai abençoar, né? A gente não pode também ser extremista ou muito. Bem, feliz sábado a todos. Obrigado, Ibrahim, pela condução maravilhosa do nosso encontro hoje. A palavra obrigado, João, também. Tá sumindo. Júnior, você é inacreditável. Você começou a falar, já sumiu a voz. Sumiu a voz? Vamos voltar aqui, essa voz não some. Mas aí, obrigado, Ibrahim. Louvável, né? Louvado seja o nome do Senhor pela condução, ter assumido aqui o início do estudo, o chat, maravilhoso, a condução. Os irmãos todos que participaram também. E ao João, por essas informações preciosíssimas, maravilhosas, João, que você nos passou nesta manhã. Com certeza isso faz parte da adoração do povo remanescente dos últimos dias, ter esse preparo especial. Como o Ibrahim falou, sim, nós queremos marcar outra vez, João, com você, para que você possa realmente nos passar mais informações a todos nós, que é um tema importantíssimo para a nossa vida, para o nosso desenvolvimento espiritual, para a nossa espiritualidade. Então, eu tenho certeza que todos nós aqui queremos agradecer ao nosso Pai Celeste e agradecer também a você por esse desprendimento. Louvado o Senhor por isso. E, por último, aqui, para finalizar, o Anderson, eu acho que ele tem alguma coisa para falar, Anderson. Você ia fazer aqui alguma pergunta aqui com relação a esse tema ao João? Fica à vontade, a gente finaliza. Obrigado, Júnior. Não, é sobre a questão da soja, que o irmão falou aí, da questão do equilíbrio, e é verdade. Tem muitos irmãos que abandonam a carne, mas vão substituir as proteínas em cima da soja. Mas para o homem, a soja, ela não é benéfica porque ela tem um fitoestrógeno, não é isso, irmão? Poderia falar sobre isso? Sim, eu sou uma vítima disso, porque minha mãe não me amamentou e deu fórmula de soja para mim desde o início, né? E eu tive problema de ginecomastia, né? Que é aumento das glândulas mamárias, do seio, né? Principalmente do homem, do peito. Então, realmente, a soja ela tem um prejuízo enorme ali para o homem, né? Ainda mais usada da forma com que ela é usada hoje, né? Que se usa muito fitoestrogênio, principalmente todos os agrotóxicos, né? O glifosato, tem outros aí, que eles estimulam a parte hormonal, né? Ele é parecido com o estrogênio. Então, imagina você usar um alimento que ele já, por natureza, já tem uma quantidade de estrogênio. E se você cultiva ele num ambiente onde você aumenta a quantidade de estrogênio, isso pode gerar também um grande prejuízo para as mulheres, né? Então, por isso que hoje existe muito
né, problema de câncer de mama, problema de ovários policísticos, né? Todos esses problemas hormonais femininos está relacionado com excesso de estrogênio, vindo, né, dos frangos, da alimentação rica em agrotóxicos, enfim. Realmente, você está certíssimo. Na realidade, é uma temática muito ampla, né? Se for botar para falar aqui, a gente vai falar o dia todo. Eu queria que em outro momento que tivesse esse momento de estudo sobre essa questão alimentar, fosse tratado também da questão fosse tratado também da questão de nós consumirmos alimentos, sucos ou bebidas quentes em copos de plástico, pela questão do BPA, né? A questão que é hormônio também, que nós devíamos estudar isso também. Seria interessante em outro momento. Muito bem, excelente. Vamos marcar sim. Nós estávamos falando há uns dias atrás com o João sobre uma vigília, não foi, João? Você está lembrado disso? A gente falar sobre fazer uma vigília? Lembro sim, vai ser maravilhoso, né? Louvado seja o nome do nosso Criador. Então, vamos fazer isso aí, vamos organizar com os outros irmãos, a gente marca aí, a gente vai, com certeza, esse aí vai ser um dos assuntos principais da pauta. Então, que bênção hoje, esse sábado pela manhã. Eu quero convidar todos os irmãos para que nós possamos nos reunir e fazer uma oração nesse instante aqui, porque nós tivemos uma mensagem maravilhosa. A palavra diz que o voto que Deus nos faz, o desejo que Deus tem no seu coração, é que além que nós sejamos restaurados espiritualmente, nós também tenhamos saúde. É isso que está lá na carta, lá, 3 João. Esse é o voto dos céus, é o desejo dos céus. Então, tudo isso faz parte de adoração. Adoração envolve tudo isso. Não é simplesmente uma reunião, uma leitura bíblica, sem o contexto, sem a conexão com a nossa mente, com aquilo que nós sentimos, com aquilo que nós pensamos. Então, louvado seja o Senhor por essa palestra maravilhosa, nesta manhã, que o João foi usado poderosamente. E aqui, João, se prepara, é só o fio da meada, João. Só o fio da meada. Esse ministério aí, com certeza que Deus lhe deu para lhe usar, com certeza aqui em nosso meio, faz parte, como você sabe, dessa mensagem dos últimos dias. Então, que o Senhor lhe abençoe ricamente, poderosamente. Nós vamos fazer uma oração nesse instante. Está faltando mais alguém, pessoal? Fala, Denis. Feliz tarde a todos. Mas só que essas pessoas que têm o hábito de comer carne e tomar café, lembre-se que não pode se deixar de uma hora para outra, não, viu? Porque o seu organismo está acostumado. Então, você não pode deixar de repente, porque o seu organismo tem variações, entendeu? Você vai ter reação, porque o seu organismo vai estar dependendo dessa química, né? Então, o correto é fazer a desmamação dos produtos ao qual o nosso organismo está acostumado. E para que a gente não venha sofrer, o nosso organismo não venha sofrer reações diversas ao deixar de vez, né? Igualmente uma medicação. Quando você tem um hábito de tomar uma medicação, né? Para você deixá-la de vez, você tem que fazer a desmamação. Começa tomando 1 grama e assim vai diminuindo até o seu organismo não estar mais dependente dessa. Bem assim é com as alimentações a qual estamos acostumados a usufruir. Viu? Amém. Muito bem. Vamos fazer a oração. Aquele que pudesse colocar de joelhos, onde estiver, fica à vontade. Se não puder, fica à vontade também. Oremos. Maravilhoso, excelso, soberano Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ti, Senhor, toda a honra e toda a glória, o domínio, o poder, o louvor e as ações de graças pelos séculos dos séculos. Nós louvamos o Teu nome, nós bendizemos, Pai Santo, a Tua glória e a Tua majestade, porque desde os altos céus Tu te revelas através do Teu Santo Espírito, com misericórdia, com bondade, para nos salvar, para nos resgatar da queda e do pecado. Nós queremos te agradecer por as preciosas palavras que foram faladas nesta manhã. Nós queremos te agradecer por todos esses pontos que foram levantados, porque eles fazem parte desta mensagem de restauração que está sendo proclamada e que irá ser proclamada em grande clamor agora nos últimos dias. Satanás tem estado a corromper
interromper as fontes de energia, as fontes de água, as fontes de não somente a nossa vida espiritual, o mundo espiritualmente caído, mas em todos os aspectos. A mensagem dos últimos dias é uma mensagem de restauração para que o teu povo seja o exemplo vivo de restauração espiritual, restauração mental, para que possa proclamar essas virtudes, este convite, este chama todas as nações. Fica conosco, abençoe-nos, para que possamos prosseguir em uma só fé, na certeza e na alegria de que estamos sendo restaurados à tua imagem original, à tua imagem e semelhança, não apenas no aspecto espiritual, mas no aspecto físico também, com a mente clara, com a mente lúcida e limpa, para que possamos ouvir a voz do teu Santo Espírito. Te agradecemos, continue abençoando o João, dando-lhe sabedoria e entendimento, que ele possa ser uma luz, que ele possa ser um farol também, a dirigir a tua obra, a tua palavra, para que os teus filhos possam saber as tuas vontades, o teu querer também nessa restauração física que tu, Senhor, tanto deseja. Abençoe o cada vez mais que ele possa se sentir cheio do teu Espírito para ministrar na tua obra e na tua palavra, e nos abençoe a todos nós ricamente em um só Espírito por todas as graças que o Senhor tem nos concedido. Nós suplicamos todas estas bênçãos, Pai, unicamente pelos méritos santos que há em nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. É neste nome, no nome acima de todo nome, que nós te suplicamos. Amém. Tudo bem, pessoal? Graças a Deus. O Senhor abençoe a todos. Alguém falar mais alguma coisa?